Antes de tudo, antes de tudo isso, agradecer a todos vocês pelos 20 inscritos. Eu fico muito feliz de ver o canal crescendo. E eu também queria pedir desculpa porque essa semana quase não teve vídeo. Eu tive um período um pouco difícil, eu tive umas provas, mas eu tô voltando com os decks, tá? E a última coisa, antes de eu começar o vídeo, quer dizer, duas coisas. A primeira é agradecer o Bota TCG, que apoiou muito e foi uma inspiração para esse canal. Obrigadão, Bota. E outra coisa que eu queria falar era para vocês, por favor, comentarem o que vocês querem ver. Eu tentei fazer um shorts, não deu muito público. Se vocês quiserem ir lá e olhar, eu vou tentar fazer outros. Se não der, eu vou focar nos vídeos longos mesmo. Mas vocês, por favor, comentem o que você achou bom no vídeo, o que você achou ruim no vídeo. Ajuda bastante, tá? Agora, indo pro vídeo em si, o deck que eu trouxe aqui é o deck de Pré da Planta. Por mais que tenha poucas cartas de Pré da Planta, é um deck de Pré da Planta com a engine de Solar Semente, Solar Vinhas. Ele é um deck muito maneiro, muito barato. Ao todo ele tá mais ou menos uns $50 aqui no Ômega. Sendo que se você pega, por exemplo, uma carta como a Bonfire, a Fogueira, ela tá custando, uma cópia dela, que é principal do deck meta, tá custando mais ou menos aqui seus $75. Então, se você for botar assim, é realmente uma coisa bem barata para um Yu-Gi-Oh! Assim. O deck aqui, antes de falar do deck em si, a gente tem as engines que eu tô usando, as techs que eu tô usando no deck, que é o ocultador de efeito. Eu tô usando umas techs meio baratas, mas é porque eu quero fazer um conteúdo acessível. Porque, sinceramente, às vezes cansa um pouco você ver, sei lá. Eu queria ver um deck como, por exemplo, Voiceless Voice, que é a única coisa que eu vejo. Há um monte de deck assim, que, o preço... Às vezes uns troços simples, tipo Hand Trap, o preço caríssimo. Então, aqui tem Ocultador de Efeitos, que é mais barato. Fantasma Chorão, que também é barato. A Fantasma Belly, que também é bem barata. E essas três cartas aqui, limitadas a 1, essas duas são para dar consistência. E o Chamado da Cova, ele serve principalmente porque esse deck é meio frágil contra Hand Traps. Agora, voltando pro deck em si. O deck tem 12 starters, que é a Semente, o Florescer de Fogo Solitário, o Dar Inesperado e a Decisão Dolorosa. Além disso, ele tem ao todo 8 Extenders, que é o Escorpião, o Parallel Exceed e os Gêmeos. Esse cara aqui, ele não fede nem cheira, eu preciso dele pra fazer o como funcionar. Se ele vier na mão, é meio ruim, mas também não muda muita coisa. Esse cara aqui é o brick do deck. Se ele vem na mão, você não consegue jogar direito. É realmente bem paia ele vir na mão, mas entre 40 cartas, um brick eu acho que é aceitável até. E o Fortalhão Cacto, em alguns combos, ele é bem útil. Ele tem um efeito de que, se ele for invocado por invocação normal, ele não pode ser invocado por invocação especial, então tem que invocar ele por invocação normal. E enquanto o outro monstro estiver no campo, nenhum duelista pode invocar monstro por invocação especial. Então você dá uma travada boa no seu oponente. Aí, se você for pegar aqui o resto do deck, você tem um deck adicional com coisa só a Semente e o Spray da Plantas. E eu vou explicar esses Xyz aqui depois. E essa engine aqui, eu vou fazer um short sobre ela, se vocês apoiarem os shorts, né? Mas ela consegue dar um lock no seu oponente. Faltou uma carta aqui, mas enfim, eu explico isso melhor se algum dia eu fizer um short sobre essa engine. No mais do deck que eu tenho pra mostrar é isso. Agora a gente tem que realmente ver como o deck é jogando, né? Bom, voltando aqui, esse é o primeiro replay. Pro combo principal, você só precisa de qualquer um dos 12 starters, mais um monstro de descarte. Pode ser qualquer monstro, até Change Traps. Nesse caso, você vai invocar o Gênio Solaci e vai fazer a árvore. A árvore vai buscar magia.
E aí você vai fazer todo o início da engine desse deck. Que aí você vai trazer os gêmeos, que tem o efeito de reviver a semente. E a árvore, quando você toma dano de efeito, que é a magia dá dano de efeito, ela te cura o dano que você tomou e invoca do seu extra deck esse cara aqui, o Gardener de Solarvinhas. Com isso, você vai ter ao todo 4 monstros planta no campo. E aí você vai fazer a carta que faz esse deck funcionar, que também é uma das cartas mais caras, que é a Jasmine. A Jasmine pode tributar um monstro para qual ela aponta para trazer um planta qualquer do deck. Você vai trazer o Escorpião Office, que pode trazer qualquer planta do deck. Por isso que você precisa de um monstro para descartar, porque o efeito dele tem um custo de descartar um monstro. E aí você vai trazer o Predaplanta, que é o nosso Brick, que é a Predaplanta cobra Darlingtoniana. Acho que é assim que se fala. O efeito dela é que quando é invocado por invocação especial pelo efeito de um Predaplanta, no caso ela foi invocada pelo escorpião, ela busca uma polimerização do deck. Você vai buscar outra polimerização, vai dar o efeito dela para invocar esse Velociraptor. Com isso, você vai buscar a fusão Preda Primitiva, que é pelo efeito do Velociraptor. E aí você vai dar o efeito da outra polimerização para reviver os dois que você usou na fusão. Com isso, você vai fazer esse cara aqui só por ele ser Solar Avalon. E aí você vai usar esse monstro normal que está no campo até agora para fazer a curandeira. Que é uma coisa importante sobre a Aromage Serafim Jasmine. Se você ganha vida, você pode adicionar um planta do deck para sua mão. E a curandeira cura os seus pontos de vida se você tiver um Solar Avalon no campo. Então ela vai te curar. E aí você vai buscar do deck para sua mão o Louva-a-Deus dos Predaplantas, que é o Triantes. Aí você vai fazer, usando esses dois, o link 4 do Solar Avalon, que tem o efeito de adicionar uma mágica armadilha. A mágica armadilha que você vai adicionar é essa daqui. Quando ela é ativada, você nega todos os efeitos de monstro do seu oponente, que estão no campo assim, você nega tudo. Mas você precisa controlar essa carta aqui. E aí você vai botar as 3 cartas. Você vai setar a armadilha. Você vai botar ele na zona pêndulo. E uma coisa importante de você soltar: a mágica de fusão dos Predaplantas é rápida. Então você consegue usar ela no turno do seu oponente. E uma coisa importante para saber: esse cara aqui, ele pode ser usado como matéria de fusão se tiver na zona pêndulo. Aí você vai deixar o campo assim. Seu oponente começou a jogar. Deu invocação normal, começou a fazer as coisas, você dá a armadilha. Se a armadilha não parar, você vai dar a fusão, usando esses dois aqui, para invocar o Dracopistela, que tem 2 efeitos. Você pode colocar um marcador de predador no monstro de nível 2 ou mais, e esse torna de nível 1. E monstros com marcador de predador têm os efeitos negados. Só que você usa o Louva-a-Deus, porque quando ele é enviado para o deck adicional com face para cima, para fazer uma fusão Predaplanta, ele pode botar marcadores de predador em monstros do seu oponente até o número de monstros que você controla. Quer dizer, do oponente não, mas no campo. O que significa que você pode negar mais 3 monstros que seu oponente tiver no campo. Então aqui você nega todos os monstros que ele tiver no campo. Aqui você nega mais 3 monstros. E além de tudo, esse cara ainda tem um outro negate, que ele pode botar um outro marcador e mais um monstro. Ao todo, você tem um negate direto. Você pode negar mais até 3 monstros. E isso daqui vai negar todos os monstros no campo. A melhor mão que você pode ter. Quer dizer, lembra que tudo que eu tô mostrando é só com 3 ou 2 cartas. O combo em si principal é com 2 cartas, que é esse daqui em um monstro. Mas se você tiver o Parallel Exceed nessa mão aqui também, você consegue voar. Você vai fazer o mesmo combo de antes. Só que quando você der a árvore, você vai dar o efeito Parallel Exceed para entrar. E com isso, você vai poder jogar outro. E você vai deixar ali no cantinho, como quem não quer nada, a Estrina, a Rainha Rica. Que quando é tributada,
pode invocar do seu extra deck um Exige de planta nível 5 ou mais. Voltando ao combo, você vai fazer tudo normalzinho. A única coisa que muda do deck, você não vai invocar os gêmeos, porque senão você não ia ter slot no campo para fazer o combo. Porque no lugar dos gêmeos você vai ter a rainha rica. Com isso você vai fazer tudo que você faria normalmente, só que você vai tributar a rainha rica para ela dar o efeito dela. E aí ela vai entrar ali e ela vai criar esse carinha aqui, que pode, no turno do oponente, quando ele der um card ou efeito, ele pode desassociar uma matéria que, tipo, se ele tiver uma magia, ele pode tirar uma magia dele. Uma armadilha, ele tira uma armadilha. Monstro, tira monstro. E se isso acontecer, você destrói a carta que o oponente ativou. Aí você volta a fazer seus combos, segue o combo normal. Só que a única diferença é que quando... Na verdade, você vai fazer um combo basicamente normal. Aí você pode atachar ou uma mágica ou um monstro. No caso, associar um monstro. Mas eu acho que poderia ter valido até mais a pena associar uma mágica. Mas vocês entenderam como funciona o combo do deck. Resumindo, você vai fazer tudo que você faz normalmente. A única diferença é que o deck joga com um negate a mais ou menos. Então é basicamente isso que você vai fazer. O deck, mais ou menos, em si não foge muito desse combo. Que nessa forma você consegue passar com um negate a mais. Bom, aqui antes de gravar, eu peguei uma mão de teste para ver o que vinha. E, bom, a mão veio até que boa. Ela veio com um dos starters, no caso 2, mas veio com starters. Ela veio com esse cara que não é muito bom vir na mão, mas se ele vir na mão não tem problema. Ela veio com uma hand trap, o que é bom, até de turno 1 é bom ter uma hand trap. E ela veio com o chamado da cova, que daria mais consistência pro deck, caso o cara faça alguma coisa. Com isso, eu fiz o combo normal do deck, com Gênio Solaci. Eu fui fazendo o combinho do deck. Só que, se você percebeu, eu usei o deck inesperado. Então, eu ainda não dei a invocação normal. Eu aproveitei dessa coincidência para poder mostrar para vocês uma coisa que o deck faz também. Usando o Aromag, você vai fazer tudo aquilo, aquele combo normal. Só que a diferença vem um pouco depois. Você vai dar aquela mágica lá. E aí, como eu já vim com esse cara aqui na mão, se você tiver qualquer uma das peças do combo, algumas dessas na mão, você consegue fazer isso. Aí, como eu já vim com esse cara aqui na mão e eu não dei uma invocação normal, eu consigo fazer isso. Porque quando eu ganhar vida, a carta que eu vou adicionar vai ser o cacto. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer o Link 4 para pegar a armadilha, que é bem boa. E que já vai garantir um negate. E aí, que você perde aquela coisa de marcadores de predador e tal, mas você vai botar o dragão no campo, que já é uma negação, já consegue negar um monstro do oponente. E aí você vai dar a invocação normal do Fortalhão Cacto, que enquanto tiver outro monstro planta no campo, no caso tem 3 aqui, o meu oponente não... Quer dizer, não só meu oponente, 2 duelistas não podem invocar por invocação especial. Mas esse cara aqui é protegido, o oponente não pode atacar ele. Essa aqui, tá? Talvez ele destrua, mas whatever. Esse daqui, ele vai ter uma negação ainda. Então, eu vou ter aqui 2 negações. Um chamado da cova, que vai banir uma coisa do cemitério do meu oponente. Um ocultador de efeitos. Aí, isso daqui ainda dá um bônus de ataque pra essa árvore. Aí, vamos supor... Eu poderia até ter botado ele aqui. E aí, se eu tivesse botado ele aqui... se fosse uma partida real, eu botaria ele aqui. E aí, eu paro o cara não consegue fazer nada. Eu ataco com esses 3. Esse daqui estaria bufado pela armadilha. E aí, eu ia provavelmente conseguir matar o cara. Então, qualquer mão assim que você testa é muito boa. É difícil brincar com esse deck, porque 12 starters é um bom número. Enfim, esse foi o deck. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, até mais.